noite, meus irmãos. As crianças que vão se retirar podem acompanhar o professor. Espero que vocês tenham tido um bom domingo. E louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos de mais uma vez proclamar a sua palavra. Cada dia que passa a gente vai ficando um pouco mais experiente, né? Para não dizer um pouco mais velho. E 2 episódios essa semana me lembraram disso. O segundo acabou de acontecer. Eu recentemente comecei a usar óculos para algumas situações muito específicas, como ler. E aí, as anotações da pregação estavam ali, e a Amanda olhou para a pregação e falou assim: papai, você trouxe os óculos para ler? Eu falei: não, filha, eu imprimi maior, porque eu não preciso dos óculos. Então eu já tenho alguma questão de visão aí a ser investigada. E a segunda, essa semana, conversava em casa na hora do jantar, e a Marina falou alguma coisa, e eu entendi os arcanjos cozinheiros. Eu ouvi, eu falei: o que você falou, Marina? E ela repetiu, com a boca cheia, por isso que eu não entendi. Os arcanjos cozinheiros. Eu falei: minha filha, onde nesta casa você ouviu falar de arcanjos cozinheiros? E todo mundo riu, e na verdade ela perguntou sobre os garçons e os cozinheiros. Então, além de oftalmologista, eu também já tenho que procurar fazer uma audiometria para investigar essa situação. Mas louvamos ao Senhor pela oportunidade, mais uma vez, da proclamação da sua palavra. Dou as boas-vindas àqueles que nos visitam e também uma boa noite àqueles que acompanham a transmissão do culto nesta noite. Vocês certamente, mesmo aqueles que não são fãs de música, já ouviram falar sobre uma banda que tem o nome de Rolling Stones. Certamente, a maioria, pelo menos. E eles têm uma música também bastante antiga que é considerada por revistas especializadas como a maior canção de rock de todos os tempos, que é Satisfaction. Eu não vou me atrever a cantar aqui, tá bom? Mas vocês já sabem qual é a música. E o refrão dessa música repete algumas vezes: não consigo ficar satisfeito, eu não consigo ficar satisfeito, eu não consigo obter satisfação. E as outras estrofes falam sobre as tentativas de encontrar satisfação em algumas situações, em algumas coisas da vida. E a frustração de ser incentivado a buscar mais, buscar mais, buscar mais, em prazeres que não saciam e as frustrações da vida que vão acontecendo. E o refrão martelando: eu não consigo ficar satisfeito, eu não consigo ficar satisfeito. E a ideia é que, utilizando esse refrão e pensando nesse refrão, a gente olhe para a humanidade hoje. E a gente reflita um pouquinho sobre algumas questões e essas tentativas de preenchimento desse vazio. Aqueles que têm redes sociais acompanham as vidas perfeitas do Instagram, onde não há dias nublados, todos os dias fazem sol, todos os finais de semana são nas Maldivas, mas ainda assim, o refrão da música dos Rolling Stones se aplica a muitos deles. Eu não consigo ficar satisfeito. Eu não consigo ficar satisfeito. E essa sociedade que grita aos 4 ventos o seu grande poder, seu avanço tecnológico, o progresso conquistado, mas que não tem resposta para as questões da alma. Eu vou ler com vocês um versículo no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, eu peço que vocês abram, por favor. E nós vamos ver em um versículo o diagnóstico que Jesus estabelece sobre as multidões. E essa é uma das grandes afirmações que nos coloca frente a frente
com a essência, com os fundamentos do Evangelho de Cristo. E que, embora dita há mais de 2000 anos atrás, para aquelas multidões, traduz perfeitamente o diagnóstico sobre as multidões que nós vemos hoje, quando nós olhamos para fora. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Hoje, milhares de cristãos ao redor do mundo se reuniram para fazer o que nós fizemos hoje de manhã e o que nós fazemos aqui agora, para adorar ao único Deus verdadeiro, para ouvir a proclamação do Evangelho. E esses cristãos e nós, cristãos, somos taxados de tolos. Aqueles que desperdiçam o seu domingo dentro de 4 paredes, muitas vezes de manhã e à noite, e que passam muitas vezes à tarde em comunhão com outros irmãos, somos taxados de tolos, de ignorantes, porque cremos no que diz as Escrituras. E o meu objetivo aqui nesta noite, nos poucos minutos que eu espero dedicar a essa pregação, é deixar clara a extrema necessidade que esse mundo que nós vivemos, que muitas vezes é retratado pela vida do Instagram de algumas pessoas, essas pessoas têm a necessidade da pregação, de ouvir a pregação do Evangelho, de ouvir a pregação da mensagem que pode salvá-los. E por que nós devemos pregar o Evangelho? E por que nós devemos ouvir a pregação do Evangelho? E a minha expectativa é que em 3 pontos que eu gostaria de destacar com vocês, a gente deixe muito claro a resposta a essa pergunta. O primeiro ponto é, e esse primeiro ponto, ele na verdade é uma pergunta para vocês: o que torna este que observa as multidões no texto que nós acabamos de ler alguém único? Por que esse que está observando as multidões é alguém único? O versículo começa com: ao ver as multidões. Jesus estava observando as pessoas que ali estavam. Imagine você que vai ao trabalho de metrô, no horário ali de rush, você olhando para aquelas pessoas que estão na plataforma do metrô. E talvez você olhe com desatenção, talvez você olhe se dedicando a outras atividades, mas Jesus não olhava para as multidões dessa forma. Ele não tinha esse olhar distraído e desinteressado que muitas vezes nós temos. E isso fica claro no que vem a seguir, porque após observar as multidões, o versículo diz que ele se compadeceu. Ele teve compaixão daquelas pessoas que ele observava. E a pergunta que eu faço é: o que havia de diferente em Jesus? O que havia de diferente naquele que poderia ser um homem como qualquer outro na multidão? O que havia de diferente no filho do carpinteiro? O que havia de diferente naquele que havia nascido e vindo de Nazaré? Quem era ele, afinal de contas, para olhar para as multidões e se compadecer dela? Essa compaixão que Jesus teve da multidão é diferente de todas as coisas que o mundo poderia oferecer àquela multidão, àquelas pessoas. E é diferente porque ele observa as multidões ainda hoje.
O que importa aqui é quem está falando. Esse discurso, essa frase é dita por Jesus. E nós não vamos ouvir hoje, embora seja o que a gente mais ouça e veja na internet e outros meios mais, o que filósofos, políticos, gurus e outros que afirmam dizer que tem a solução para os seus problemas, que tem a fórmula mágica para resolver todo tipo de dificuldade que você esteja enfrentando. Basta que você siga os seus conselhos. Esta semana eu estava trabalhando em casa e tinha algum vídeo tocando no fundo, eu só estava escutando, não estava assistindo, e de repente era um programa esportivo. Uma das comentaristas solta a pérola, mas calma, cada um que fique com a sua verdade. E aquilo me chamou a atenção, porque a pergunta é: como isso pode ajudar alguém? Como isso pode ajudar alguém que passa por uma tempestade, por uma dificuldade em sua vida, que enfrenta as dores terríveis do pecado, das tentações? Como isso pode ajudar alguém? Como uma frase como calma, cada um fique com a sua verdade, pode ajudar alguém. Mas vamos voltar à pergunta que eu fiz: quem é que está falando? Quem é esse que olha para as multidões e estabelece um diagnóstico preciso daquelas pessoas? Nós sabemos que não é nada mais, ninguém menos do que o próprio Filho de Deus encarnado. Então, se você quer saber por que nós devemos dar ouvidos ao que Jesus fala, e por que nós devemos dar ouvidos a esse diagnóstico que ele aqui faz das multidões, é porque nós ouvimos o que o Filho de Deus tem a dizer. E ele tem uma autoridade única. Não é uma autoridade baseada na experiência, não é uma autoridade baseada em conhecimento empírico, de aconselhamentos que ele já tenha feito. Mas é a autoridade daquele que é o Filho de Deus. Aquele que é o único capaz de observar algo que ninguém poderia observar. E também é o único capaz de fazer algo que não é um aconselhamento ou uma dica, mas é o único capaz de fazer algo que, de fato, pode tratar os problemas e as dificuldades que aquelas pessoas enfrentavam e que não tinham nada a ver com o contexto em que elas viviam. Então, o primeiro ponto é esse: o que torna este homem que observa as multidões alguém único? E a resposta é: ele é o Filho de Deus. O segundo ponto: uma afirmação única sobre a realidade humana. As Escrituras dizem e registram e nos ensinam que após a queda, o mundo jaz no maligno. Nós vivemos em meio ao caos. Nós vivemos em meio à dor. E o mundo não foi criado para ser assim. E o que nós temos hoje são verdades que não são mais as verdades absolutas. Não existe mais uma verdade absoluta. A comentarista disse: cada um que fique com a sua verdade. Cada um que creia no que quiser. Todos os caminhos levam a Deus, e outras afirmações que nós conhecemos. Hoje, a multidão quer escolher o que quer ouvir. Nós, muitas vezes, somos assim. Nós queremos escolher o que queremos ouvir. Nós queremos ser servidos em nossas vontades. Como o pastor Maurício falou hoje de manhã, não há um incentivo no mundo de hoje para que as nossas crianças desenvolvam virtudes, como a fortaleza, a coragem. Não há um incentivo para que isso aconteça, mas há um incentivo para que eles se tornem consumidores e tenham sempre suas necessidades atendidas. E muitas vezes, infelizmente, isso vem dos púlpitos
das igrejas, onde o crente vem, senta, vai embora e vive e continua a viver a sua vida como se nada tivesse acontecido, como se nenhum compromisso e responsabilidade ele tivesse. E quando são confrontados pelas Escrituras, o que acontece é o quê? Eles se sentem magoados, feridos. Jesus fez uma afirmação única sobre a realidade humana. As Escrituras expõem a realidade sobre o coração humano. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. E essa questão de diagnóstico, é interessante a gente pensar sobre isso. Pensa na sua situação. Você está fazendo uma série de exames, e você vai ao médico, você vai ao outro, você faz um exame aqui, outro exame ali. E aí chega o dia da sua consulta com um profissional. E aí imagine a seguinte cena. O médico diante de você com o diagnóstico do que você tem. E você diz: doutor, seja franco. Fale a verdade. O que eu tenho? Não me esconda nada. Eu quero saber o que eu tenho. E esse pedido faz muito sentido. De que adianta você ter uma doença séria, grave, que precisa de tratamento? E você vai ao médico e o médico diz para você: fica tranquilo, é só uma virose. Você pode ir para casa, nada vai acontecer. E o seu problema não é, de fato, tratado. Você tem uma doença terminal, mas o que o médico diz que você tem é uma virose. Basta bastante líquido e repouso, tudo vai se resolver. O que o Evangelho faz é exatamente isso. É expor a verdade sobre a condição particular de cada um de nós e sobre a condição da humanidade. E essa é uma boa razão para nós darmos ouvidos ao Evangelho. Em tempos de tantas meias-verdades e de enganos, nós temos aquela que é a verdade absoluta. E nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. Terceiro ponto. Não basta a gente saber quem é este homem único que apresenta esse diagnóstico. Não adianta a gente ser exposto a essa verdade que vai mostrar qual é a condição do homem diante de Deus. Mas o terceiro ponto é sabermos sobre o nosso único conforto e esperança. Lá estavam as multidões, e hoje nós temos as multidões, e não havia conforto e esperança para o que era oferecido para elas. Tanto que a continuação do versículo diz o quê? Elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E essa era uma verdade há mais de 2000 anos atrás. E essa é uma verdade para as multidões hoje também. E a pergunta que a gente poderia se fazer é: como é que nós estamos hoje diante do nosso Deus? Como nós enxergamos a nossa condição? E como é que nós vemos, a partir das Escrituras, as multidões lá fora? Como é que nós reagimos a tudo isso? Nós moramos um tempo nos Estados Unidos, numa cidade que era rota de furacões. Graças a Deus a gente não pegou nada além de uma tempestade forte. Mas a orientação que você mais queria ouvir naquele momento era a orientação que colocaria você a salvo, que colocaria você num ponto seguro, que dissesse a você o que fazer naquela situação que você não sabia o que fazer. Principalmente para quem não era de lá. Era uma orientação que nos desse segurança.
E a pergunta que eu faço para a nossa reflexão hoje, e para aqueles que ouvem essa mensagem, nós já encontramos essa orientação? Será que nós já encontramos essa palavra que nos dê segurança? Em meio ao caos, em meio ao furacão e ao meio às tempestades que vão assolar as nossas vidas, será que nós já encontramos segurança em meio ao caos? Será que nós já desfrutamos de paz e segurança? Ou nós estamos como as multidões, exaustas e aflitas? Jesus diagnosticou a condição do ser humano, das multidões, ao olhar com compaixão para elas. Elas estão como ovelhas que não têm pastor. E muitos, aqueles mesmos que nos acusam de sermos ignorantes e desperdiçarmos o nosso tempo aqui dentro, são os mesmos que vão dizer: puxa, o que você está dizendo é muito bonito. O que Jesus escreveu e o que ele viveu é maravilhoso. Mas olha, isso foi há muito tempo atrás. Isso não atende mais às nossas necessidades hoje. Porque hoje o nosso Deus é o progresso. Hoje o nosso Deus é a tecnologia. Hoje o nosso Deus é tudo aquilo que o homem conseguiu avançar e conquistar. E a gente muitas vezes ouve isso. Algumas vezes a gente não sabe o que dizer. Quando a gente teria a oportunidade de apresentar a essa pessoa o verdadeiro diagnóstico, que é o diagnóstico que Cristo traz. E nós não seremos tolos, inocentes de negar todos os avanços que de fato aconteceram nesses últimos anos, séculos. Todas as facilidades que hoje estão disponíveis, os avanços em tratamentos médicos, produtos que facilitam de fato a nossa vida. Mas a questão é que Jesus não está falando sobre isso. Jesus não está falando sobre isso, e é por isso que o diagnóstico de Jesus, registrado em Mateus 9, sobre aquelas multidões, se aplica às multidões hoje. Porque não depende do cenário, mas depende do coração do homem. Depende do coração do homem. Então a gente não está tratando, porque Jesus não está tratando desse contexto de conforto. Ele está tratando do coração de homens e mulheres que estavam na multidão. E esses homens a quem ele disse que estavam exaustos e aflitos, eles bradavam, e eles bradam hoje: vejam o que conquistamos. Vejam onde chegamos. O Evangelho, ele não me serve de nada. Ele é inútil para mim. Ele não trará nada, porque ele não faz sentido para a realidade que nós temos e que nós vivemos. Porque nós queremos, nós desejamos viver a parte de Deus e construir aquilo que o Deus progresso nos deu. Mas deixa eu me utilizar das palavras do autor de Eclesiastes, que deixa muito claro que não há nada de novo. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer: veja, isto é novo? Não! Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. As multidões de 2023 são idênticas às multidões de Mateus 9. Não há nada de novo. E o nosso interesse aqui é o mesmo interesse que Jesus tinha. Não é o cenário, mas o coração do homem caído. Se você pede hoje a um homem que não conhece as Escrituras, que vive de forma independente das Escrituras, autônoma de Deus, ele certamente, ao definir a humanidade, ele vai se vangloriar de suas habilidades, poder,
tudo que ele tem capacidade de fazer e conquistar. Por curiosidade, vocês já devem ter ouvido falar daquele chat GPT, né? A inteligência artificial. Eu pedi a ele que definisse a humanidade para mim. Ele deu uma definição grande, mas eu cortei só um pedacinho. Ele falou sobre os avanços notáveis em tecnologia, ciência, medicina e outras áreas que melhoraram significativamente a vida das pessoas em todo o mundo. E mencionou também os problemas. Eu falei, interessante essa parte. Vamos ver o que a inteligência artificial vai dizer sobre isso. E ele disse que os maiores problemas da humanidade são a pobreza, a desigualdade, a violência, a mudança climática e a perda de biodiversidade. Esse é o diagnóstico do ChatGPT. O diagnóstico de Jesus é que as multidões estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esses que se consideram brilhantes, únicos e magníficos são referidos por Jesus no texto como ovelhas. Esses que bradam a sua glória e o seu poder são taxados e classificados como homens e mulheres aflitas, exaustas, que não têm pastor. E em meio a todo ruído e distração que havia na multidão, Jesus continua enxergando a mesma coisa. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, onde for. O texto de Isaías 53:6 diz, parte A do versículo, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de todos nós. Nós também andávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Nós fugimos de debaixo do cuidado do pastor. Com a queda, nós passamos a viver em rebelião. Nós viramos as costas para Deus. Esse é o resultado. Nós viramos as costas para Deus. As multidões viraram as costas para Deus. E ainda assim, do alto do seu pedestal, eles ainda ousam levantar palavras contra Deus, culpando o pastor, quando na verdade as ovelhas é que viraram as costas para ele. E fazem isso dizendo, eu sei cuidar da minha vida, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer, ainda que as verdades sejam relativas. Nós chegamos até aqui sem Deus, então eu não preciso de Deus. Eu não preciso desse atraso e dessa ruína. A afirmação de Jesus continua perfeitamente verdadeira. Ovelhas sem pastor, aflitas e exaustas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes. Isso fica claro nos discursos que a gente ouve. O mundo está em apuros, mas é incapaz de compreender o diagnóstico de Cristo. Mas a boa notícia é que esta é a verdade. Este é o diagnóstico preciso que ele faz. E não há nenhuma ajuda de gurus, de filósofos, de grandes pensadores que possam ajudar o homem na sua dificuldade. Não há guru que possa trazer descanso para a exaustão. Não há guru que possa cumprir o papel do pastor. Mas o homem, ainda assim, continua buscando solução em outro homem. Quando a solução para o problema das multidões só pode vir de fora. Como pode um cego guiar outro cego? Ambos
cairão no barranco. Mas então, qual é a solução definitiva para o homem? Qual é a solução que, de fato, vai tirá-los da condição de exaustos e aflitos para uma outra condição? Os homens se olham, se perguntam e eles não encontram. O melhor que eles podem fazer é: cada um fique com a sua verdade. Cada um fique com aquilo que alcançou, com aquilo que conseguiu até esse momento. Mas a boa notícia, a questão crucial, é que existe esperança. E há apenas uma. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Jesus foi capaz, como já falamos, de não apenas observar algo, mas é o único capaz de fazer algo. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Essa é a mensagem de esperança para aqueles que estão na multidão, aflitos, cansados, feridos, exaustos. O bom pastor, Cristo, o Filho unigênito de Deus, movido por compaixão, só Ele pode resolver o problema mais fundamental do homem. Pense sobre você, meu irmão. Pense sobre você. Nem você, nem eu. Nós não valemos nada. Nós não valemos nada. Ainda que muitos de nós tenhamos gritado, talvez há não muito tempo atrás, sobre o nosso poder, a nossa glória, aquilo que alcançamos, nós não valemos nada. Éramos como ovelhas perdidas, aflitas, exaustas, rebeldes, vomitando nossa independência e arrogância de Deus. Mas ainda assim, Ele olha para as multidões com compaixão. Ele olha para mim e para você. Um dos versículos mais conhecidos das Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. As ovelhas que estavam sem pastor, foi enviado o bom pastor. A essas ovelhas que viraram as costas para Deus, Deus já havia determinado, desde a eternidade passada, que seu Filho viria. Ele é o único capaz de resolver o nosso problema. O Filho de Deus foi enviado ao mundo para que nós fôssemos reunidos às ovelhas do seu rebanho. E essa é a mensagem de esperança para aqueles que ainda hoje estão desgarrados. Cristo é a nossa única esperança. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. É nele que nós temos a redenção, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. É no bom pastor que nós encontramos paz. É no bom pastor que nós encontramos conforto. E ele deu a vida. Ele deu a vida por nós. Vocês conseguem perceber a diferença entre o supremo pastor e o rebanho e as ovelhas? Dificilmente por um justo alguém morreria. Mas ele entregou sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele deu a sua vida por nós.
Ninguém tira minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Para aquelas ovelhas feridas, aflitas e exaustas, o que é oferecido é esperança, porque Ele nos compra de volta. O sangue de Cristo, o sangue do bom pastor, nos compra de volta. Nós, ovelhas rebeldes, fomos comprados de volta. Marcos 10, 45 afirma que Cristo veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora nossas almas podem descansar nele. Agora somos contados no rebanho do Senhor. E quando a gente fala de aflição e exaustão e ferido, eu quero crer que não está passando pela cabeça aqui de ninguém aquela frase, pare de sofrer. Não é? Não é essa a questão. A questão é que onde havia aflição e exaustão, agora nós temos paz. Ainda que a gente sofra, ainda que a tempestade venha, e muitos de vocês podem testemunhar que algumas tempestades já vieram. Mas a diferença é que onde havia exaustão e aflição, hoje nós temos paz. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de esperança para todos aqueles que estão longe de Cristo. E Ele não simplesmente faz isso num passo instantâneo e depois nos deixa para percorrer o nosso próprio caminho. João 10,4 diz: depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Será que nós reconhecemos a voz do bom pastor? Será que você que ouve essa mensagem, será que você consegue reconhecer a voz do bom pastor? No fim, é tudo isso que realmente importa. O bom pastor deu a sua vida por nós e nós reconhecemos a sua voz. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum. Que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Você não será lançado fora. Você não será lançado fora mesmo. Essa é uma certeza que precisa consolar o nosso coração. Essa é uma certeza que vai evitar que mesmo nos momentos de maior dor, de maior provação, você não fique como ovelha que não tem pastor. De modo algum, Cristo nos lançará fora. Ele não descansa enquanto os seus ainda estão no mundo. Ele não retém a paz que enche o nosso coração nas tempestades mais terríveis. E ele continuará fazendo isso, até que o último, eleito pelo Pai, venha até ele. Nós podemos crer nisso porque é o que diz as Escrituras. Esse pastor, o nosso bom pastor, cheio de compaixão, ainda está hoje observando as multidões e chamando os que são seus. Ele ainda hoje está chamando os que são seus. E eu gostaria de deixar uma breve aplicação para terminar essa mensagem.
E a aplicação é que nós precisamos proclamar o Evangelho. Em meio a um mundo de tantas meias-verdades, nós precisamos oferecer aquele que é a única esperança para ovelhas que andam como se não tivessem pastor, que andam aflitas e exaustas. Movidos pela mesma compaixão que Cristo tinha, nós precisamos proclamar o Evangelho. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Nós precisamos oferecer o Evangelho às ovelhas que estão cansadas e exaustas. E se você que ouviu essa mensagem hoje ainda está exausta, aflita, como ovelha que não tem pastor, essa palavra é para você. Cristo é a nossa única esperança. Cristo é o único que pode nos dar a paz que excede todo entendimento. E se você vier a Ele, Ele de modo algum te lançará fora. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Seja movido por compaixão, pois declaramos nossa total dependência de Ti. Guarda-nos por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.